Opa! O Internacional, com uma atuação de luxo no primeiro tempo, poderia ter liquidado a fatura, mas cedeu o empate aos uruguaios do Nacional. Qual o problema que tem no Inter? Vamos falar sobre o Internacional nesse confronto pela Libertadores e tentar descobrir quais os problemas que circundam o Internacional. Então fica comigo depois da vinheta. Fala rapaziada, tudo certo por aí? Que maravilha, satisfação enorme ter vocês aqui em Coisa de Ernest pra gente falar um pouquinho sobre Internacional e Nacional, jogo que valeu a liderança do grupo B da Libertadores. Vamos falar também sobre os possíveis problemas que estão afetando o Internacional em 2023. Beleza? Então cola aqui comigo. Primeiro tempo do Internacional foi de luxo, digamos assim, né? O Internacional até os 20 minutos da primeira etapa poderia ter naturalmente liquidado a partida. Não conseguiu, começou a sofrer por problemas físicos, cedeu o primeiro empate ao Nacional, foi atrás no segundo tempo em um gol anulado do PH, muito parecido com bola na mão com o gol que o Internacional sofreu pelo Gerson. Eu sou contra este tipo de artigo na lei, né, na regra sobre bola na mão, mão na bola, mas enfim, o que é para um tem que ser para todos, beleza? Logo em seguida o Internacional chegou ao seu segundo gol com o Depena e mais uma vez pecou, entregou o resultado, frustrou o seu torcedor. E aí a gente precisa entender, num jogo chave como esse, os porquês. Por que o Internacional não liquidou a fatura? Por que o Internacional sofre nas partidas? Por que o Internacional cedeu tão facilmente o resultado para o Nacional do Uruguai? Para isso, eu preciso voltar a alguns jogos atrás e entender com vocês a situação que está acontecendo. Primeiramente, já está muito claro que o Internacional precisa construir 10, 15 oportunidades para fazer 1 ou 2 gols. Ao contrário dos adversários do Internacional que precisam de apenas uma bola para botar lá dentro. Se tiverem 2 oportunidades, vão fazer 2 gols. Se tiverem 3 oportunidades, vão fazer 2 gols. Esta é a realidade que o Internacional está enfrentando. E por quê? Primeiramente porque o seu sistema defensivo é horroroso. O Internacional tem um problema grave, não só no gol, que é só bater e ir pro abraço. Mas o próprio sistema defensivo do Internacional como um todo, ele tá muito fraco, muito fragilizado. Se vocês repararem no jogo contra o Goiás, por exemplo, que o Internacional venceu por 1-0, aquele corredor pela direita era uma avenida. O Bustos não marca, ele não sabe marcar, ele fica a uma distância de 5 metros do adversário e ele vem vindo para trás, ele não ataca o adversário, ele não tenta roubar a bola, são raras as exceções, mas no jogo contra o Goiás ficou evidente a forma como o Bustos marca, e foi assim que o Nacional construiu muitas jogadas pelo lado esquerdo do ataque uruguaio na segunda etapa do jogo contra o Internacional, em cima do Bustos. Contra o Nacional não tinha o Johnny, mas contra o Goiás, por exemplo, tinha o Johnny. O Johnny também é outro que não sabe marcar e compromete demais tanto o sistema defensivo quanto do ataque do Internacional. O Vitão, ali atrás, formando a zaga ou com o Mercado ou com o Moledo, é outro que não está dando conta do recado e tá longe de ser aquele Vitão que encantou muitos colorados em 2022. Vitão merece um banco? Acredito que sim, mereça. O Keller tem que sair do gol do Internacional para ontem. Ah, vamos colocar o John? Não serve. São goleiros muito parecidos. O Internacional precisa contratar urgentemente um camisa 1. E eu tô deixando aqui a sugestão, o goleiro do Caxias. Contratem um goleiro do Caxias que, olha, teremos coisas melhores no gol do Internacional. E aí eu preciso falar de um dos principais problemas do Internacional, que é a falta de gols. Enquanto os nossos adversários precisam de 1 ou 2 bolas para liquidarem, para fazerem seus gols, o Internacional não consegue botar a bola lá dentro. Por quê? Principalmente pela inefetividade de Wanderson.
O Wanderson é um atacante que tem quase 30 anos e tem 30 gols na carreira, pouco mais do que isso, tá? Um atacante que não sabe fazer gol não pode jogar como atacante. O Internacional gastou 24 milhões em um atacante que não faz gol. Este é o maior dos problemas efetivos do Internacional. Ter um jogador em campo que não sabe fazer gol, sendo que a sua função ali no ataque é essa. E contra o Nacional, só ele desperdiçou 3 bolas. Tirou um gol claro do Maurício colocando a mão na bola. Ou seja, ou o PH joga ali naquela posição, o PH faz gol, sabe fazer gol, é o artilheiro do Inter na temporada, não tem feito gols, porque está jogando deslocado da sua função, e quando ele joga ele tem que apoiar o lateral, coisa que o Wanderson não faz. Então se o PH tiver as mesmas responsabilidades que o Wanderson, eu acredito que a gente vai ter melhor retorno ali na frente. Então isso é um problema de recrutamento, é um problema do Capa, é um problema de quem contratou. Não se pode contratar um jogador para o ataque que não faça gol. Não vou nem passar na situação do Luiz Adriano, não vou nem comentar que ele ainda não desembarcou no Beira-Rio. Mas o Wanderson, sim, vem deixando muito a desejar e, sinceramente, não é a solução para o Internacional. Mas aí tem um outro problema que eu preciso colocar para a gente encerrar o vídeo de hoje. A preparação física do Internacional é desastrosa. O preparador físico do Internacional era do Santos no ano passado. E a gente sabe o que aconteceu com o Santos. Quase caiu para a segunda divisão. Entre outros fatores, tinha o problema da preparação física. O Internacional tinha o as da preparação física aqui em Porto Alegre, perdeu para o Corinthians e trouxe o preparador que é muito inferior. Fiquei sabendo que ele exige até demais no seu preparo físico. E esse talvez seja um grande problema. Exigir demais. Sem contar que ele utiliza muito trabalho de força. E vamos combinar, né? O futebol é resistência, é condicionamento. Então, se tu está trabalhando a força de uma forma mais profunda, de uma forma mais concentrada, digamos assim, acredito que a gente vai ter uma perda de condicionamento em função disso. O Internacional vai encarar o São Paulo no próximo domingo lá em São Paulo. São Paulo é freguês do Internacional já, todos sabem, eu acredito na vitória do Internacional e eu espero que o Inter não me faça perder dinheiro de novo, porque eu perdi dinheiro contra o Nacional. Deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e compartilha com todos os teus amigos. Ajuda o canal a se fortalecer aqui no YouTube. Beijo enorme no coração de vocês e até a próxima!